Bateria. Como definir uma bateria? Bateria é uma célula, um conjunto de células que converte reações químicas em eletricidade útil. Esta é uma definição bastante técnica. Eu prefiro dizer que uma bateria é basicamente uma reação química controlada. Ou seja, você está vendo ali uma reação química e você vai lá, coloca uns fios, coloca ali alguma coisa separando, alguma barreira, e você consegue controlar aquela reação. Controlando aquela reação, você consegue aproveitar do fluxo de elétrons que ocorre durante uma reação química. Em 1800 foi criada a primeira bateria. Esta bateria não era recarregável, portanto, as reações químicas não poderiam ser revertidas ou eram difíceis de serem revertidas. Mas o princípio de funcionamento é a base que é utilizada pelas baterias até hoje, mesmo pelas baterias mais avançadas. O princípio de funcionamento é o mesmo. Em 1859, aí sim, surgiu a primeira bateria recarregável de chumbo ácido, semelhante à que utilizamos nos automóveis a combustão hoje em dia. Bateria de lítio, ou melhor, bateria de íon de lítio, um verdadeiro sucesso, amplamente utilizada, de longe aí a bateria mais utilizada no mundo. Por que escolheram o lítio? O lítio é um metal mais leve e é um metal com maior potencial eletroquímico, também é relativamente abundante. Então o lítio foi escolhido por isso. Em uma bateria de íons de lítio, os átomos de lítio se movimentam sempre quando a bateria é carregada e descarregada, de um lado para o outro. Átomos estáveis possuem o mesmo número de prótons e elétrons. Já os íons possuem elétrons a mais ou elétrons faltando. Então, eles sempre se movimentam para onde os elétrons estão. Se os elétrons estão mais para um lado, eles vão seguir mais para um lado. Se eles estão mais para o outro, eles vão retornar para onde esses elétrons estão. Então é basicamente isso. Basicamente assim que os íons se movimentam dentro de uma bateria, de acordo com o fluxo de elétrons, quando é carregada e descarregada a bateria. O polo negativo é o ânodo, para onde os íons vão quando a bateria está carregando. O polo positivo é o cátodo, que é para onde os íons retornam à medida que a bateria é descarregada. A composição do ânodo é geralmente de grafite puro. O grafite é usado desde a primeira bateria, comercializada pela Sony lá em 1991. Abundante e estável, predomina nas baterias mais modernas até hoje. Do lado do cátodo, temos o óxido metálico, e aqui a coisa mudou bastante desde as primeiras baterias. É no cátodo que as principais fabricantes de baterias dedicaram e dedicam seus esforços. Então vamos concentrar nossa atenção para o cátodo, já que ele é o principal gargalo das baterias de íons de lítio. Antes de falar sobre os cátodos, é importante entender alguns termos. Por exemplo, a capacidade de uma bateria ela é medida em 1 Wh, que é basicamente a potência que ela consegue entregar em 1 hora. Ela consegue entregar essa potência ou menos que isso em algumas horas, mas basicamente a potência que ela consegue entregar em 1 hora, no período de 1 hora. Quando você diz que uma bateria tem, sei lá, 100 Wh, ela significa que ela entrega uma potência de 100 watts no caso, em 1 hora, durante um período de 1 hora. Ela é capaz de alimentar um dispositivo de 100 watts em 1 hora, sem considerar as perdas, obviamente. Se uma bateria tem 1 kWh, ela é capaz de alimentar um dispositivo de 500 watts durante 2 horas. E é basicamente isso. Vamos lá. Daí fica bem fácil de entender outros termos, como densidade volumétrica e gravimétrica. A densidade volumétrica é basicamente o tanto de capacidade que uma bateria tem em determinado volume. Por exemplo, 500 Wh por litro, ou seja, no volume de 1 litro, naquele espaço ali de 1 litro, ela tem essa capacidade. Significa que quanto maior essa densidade volumétrica, menos espaço a bateria ocupa. E a densidade gravimétrica está relacionada ao peso. Quanto maior a densidade gravimétrica, mais leve é uma bateria. Basicamente isso. E o número de ciclos é o tanto que a bateria pode ser carregada e descarregada durante sua vida útil, mantendo ali em torno de 70% da sua capacidade total, depois desse número de ciclos no caso. O cátodo NCO ele foi o primeiro a ser utilizado lá em 1991 pela bateria da Sony, comercializada pela Sony. Ele tem esse nome, né, essa sigla NCO, basicamente é de 3 elementos: lítio, cobalto e oxigênio. Ou seja, o lítio ele fica na estrutura de óxido de cobalto. O L ele não é tão necessário, mas como ele já era utilizado assim, então deixaram dessa forma mesmo.
O L é redundante porque é uma bateria de íons de lítio, né? Mas o termo que é utilizado é o LCO, então vamos utilizar esse termo. Ela é uma bateria com uma boa densidade energética, um número de ciclos um pouco relativamente limitado. O problema dessa bateria é a estabilidade, mas ela é relativamente estável, dentro do possível. Então ela é utilizada até hoje por muitos aparelhos eletrônicos, e uma das desvantagens dela é o uso excessivo de cobalto. A outra desvantagem é a baixa potência específica, então ela é direcionada para aparelhos que não puxam tanta energia assim de vez. No caso, não precisa de uma potência alta. O segundo é o LMO, que substitui o cobalto pelo manganês, que é um metal bem mais abundante e mais barato, menos tóxico e tal. A capacidade volumétrica, a densidade volumétrica é praticamente a mesma, a densidade gravimétrica é um pouco inferior, o número de ciclos é basicamente o mesmo, ali em torno de 500 ciclos, mas é um pouquinho menor do que o LCO, e ela tem a vantagem de ser mais estável e de ser boa em aplicações que exigem maior potência, que eram duas desvantagens na verdade da bateria com cátodo LCO. Ela é bastante útil aí em motores elétricos, por exemplo, furadeira portátil. Então são aplicações que exigem uma potência maior. E ela foi utilizada até mesmo nos primeiros elétricos da Nissan Leaf, os primeiros Nissan Leaf. Agora o NCA, que tem alta densidade gravimétrica, alta densidade volumétrica, uma vida útil bastante interessante, pode ultrapassar os 1000 ciclos, e é utilizada nos Tesla modelo S e modelo X, nas principais versões, né? Exceto a versão Plaid, mas é utilizado na maioria das versões do modelo S e do modelo X, que são os topo de linha da Tesla, e é utilizado até hoje na bateria 18650 fornecida aí pela Panasonic. O NCM ou NMC é o mais utilizado pela indústria de automóveis hoje. Tem uma taxa de ciclos interessante, pode ultrapassar os 1500 ciclos, então tem uma durabilidade bastante boa. É relativamente estável, tem uma densidade volumétrica bem elevada, uma densidade gravimétrica também bastante elevada, o que significa que as baterias ocupam pouco espaço e são leves, relativamente leves. Comparando aí com o NCA, né, que é o níquel, cobalto e alumínio, ele se aproxima bastante em termos de performance e de densidade, só que com a taxa de ciclos ainda maior. Então não é à toa que ele é o mais utilizado. O NCM, por ter sido bastante utilizado, acabou sendo testado em diferentes proporções de cada elemento. Por exemplo, algumas baterias com mais níquel, outras com mais cobalto, com mais manganês, e aí eles foram alterando as proporções desses elementos e acabaram criando versões diferentes para essas baterias. Na primeira geração, chamada de NCM 111 ou NCM 333, utilizava-se basicamente a mesma proporção dos três elementos, ou seja, a mesma quantidade de níquel, de cobalto e manganês. Os elétricos mais antigos, como a primeira versão do i3 e o e-Golf, utilizavam esse tipo de bateria. O problema é que havia muito cobalto, ou seja, um terço do cátodo, um terço da composição desses três elementos era formada por cobalto. Então uma quantidade de cobalto bastante elevada, que é um elemento bem polêmico, bem complicado. Depois surgiram as células NCM 622, a fim de diminuir a quantidade de cobalto, aumentando a quantidade de níquel. A performance melhorou, ficou bastante interessante, tanto que ela foi utilizada em vários veículos. Alguns exemplos aí são o i-Up, o Ioniq elétrico e o e-tron, né, o primeiro e-tron, Audi e-tron. As próximas três versões são as mais modernas, em geral aí utilizada pelos veículos que estão sendo lançados atualmente. O NCM 811 é uma versão de alta performance, utilizada aí pelos modelos 3 e Y da Tesla, modelo EQS e EQE. No caso, o modelo 3 e modelo Y, as versões intermediárias e topo de linha. O NCM 712 também dedicado mais à alta performance, utilizado pela família ID, e o Renault Zoe também é um outro exemplo, a última versão do Renault Zoe.
Já o 523 ele é mais voltado para a alta durabilidade, tem uma excelente densidade gravimétrica e volumétrica, mas ele perde um pouco nesse sentido e ganha na questão do número de ciclos, 1000 ciclos a mais em geral do que as outras versões que eu citei. Ele é utilizado, por exemplo, aí no Nissan Leaf da última geração, que é vendido no Brasil inclusive, e o X30 da Volvo, que é o compacto, né, SUV compacto, recém-lançado pela Volvo. Por último, e não menos importante, talvez até o mais importante, que é o LFP, que é a solução de baixo custo, alta durabilidade e uma densidade energética aceitável, densidade volumétrica e densidade gravimétrica aceitáveis. Destaque fica para BYD, não tem como não lembrar de outra montadora, de outro fabricante de baterias, quando se fala de bateria de fosfato de ferro, que não seja a BYD. Mas outras montadoras também utilizam. A CATL, que é a maior fabricante de baterias, também é um grande fabricante dessas baterias LFP e equipa diversos modelos por aí. As LFP utilizam ferro e fósforo na composição, são bem estáveis, muito seguras, com altíssima taxa de ciclos, com altíssima durabilidade no caso, e funcionam bem, e é isso. Talvez seja a solução que realmente está trazendo mais impactos aí para a eletrificação, que em pouco tempo deve superar aí as NCM em volume de vendas no caso.